Oi, gente. Hoje, nesse podcast, vamos falar sobre literatura e escrita LGBTQIA+. Vamos abordar tópicos como literatura, LGBTQIA+, e qual é a importância disso, sobre a visibilidade dos personagens na literatura, sobre a indústria cultural e visibilidade, e também sobre a literatura nacional independente. Meu nome é Eduarda, eu sou redatora da Coordenação de Ações Sociais. E o meu nome é Felipe e eu sou participante das coordenações de ações sociais do Impacta Jovem. Hoje temos como convidados os autores de 2 livros nacionais LGBTQIA+. O Alexandre Klein, autor de O Nome Dele é Eric, Oi, galera, tudo bom? e o Guilherme Dutra, autor de Talvez a Vida Seja Mesmo um Conto de Fadas. Oi, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar a conversar usando o primeiro tópico, falando sobre o que é literatura LGBTQIA+, e qual é a sua importância. Então, meus caros convidados, Alexandre e Guilherme, vocês gostariam, como escritores, né, independentes, de falar sobre a literatura e a sua importância, né? A gente, o podcast é focado, né, na literatura escrita e nada melhor do que conversar com dois autores desse mundo. Então, gostariam de explicar qual que é a importância no cenário, tanto no cenário mundial quanto no cenário nacional, qual que é a importância da literatura LGBTQIA+. Pô, Duda e Fê, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Acho que é muito interessante estar expondo sobre esse assunto para a galera aqui do Impacta Jovem e principalmente para a galera do mundo LGBTQIA+, sobre a parte nacional, né? A gente, enfim, explora muito a parte, outros âmbitos visuais e mais falados da parte LGBTQIA+, e a gente acaba esquecendo um pouco da literatura, então é legal trazer esse foco de novo para cá. Acho que o que a gente traz como literatura LGBTQIA+, para os dias de hoje, né, é muito, muito mais diverso e amplo do que a gente tinha há pouquíssimo tempo, na verdade. Se a gente parar para pensar, o que a gente tinha de referência desses personagens, dessas histórias e, enfim, essa galera toda que a gente sabia que existia, mas não era tão representada, era muito no background, ou até mesmo, sei lá, personagens mais coadjuvantes, né, secundários, que completavam a história do personagem principal, que obviamente fugia bastante do padrão desse mundo. E acredito que alguns exemplos da literatura que eu consigo lembrar para trazer, até mesmo o caso do Dumbledore, que posterior à obra ser lançada, né, a J.K. Rowling veio a público para incentivar que talvez o personagem fosse do meio LGBTQIA+, e, enfim, logo em seguida a gente teve algumas das falas que foram bem contraditórias pro nosso meio, e a gente consegue reconhecer o quanto um personagem ele de fato era usado, né, com o intuito de ser representativo, e o quanto ele na verdade era usado com o intuito de ser apenas um preenchimento, talvez, né, a cota da história, digamos assim. Mas acredito que de lá para cá a gente teve bastante mudança nesse cenário. Lá para o exterior a gente teve ótimos exemplos como o Magnus em Instrumentos Mortais. A gente está falando, né, de uma literatura mais pop, talvez mais conhecida, né? Se a gente está falando de os best-sellers, perdão, gente. Se a gente está falando dos best-sellers, é importante ressaltar o quanto essa representatividade precisa também estar em dia, né, com essas escritas. Acho que é legal também trazer esse cenário mais para a parte nacional, com alguns autores também nacionais, né, do cenário LGBTQIA+, entre eles o Eduardo Silva, um booktuber que bem antigo no cenário do YouTube, que também teve algumas obras lançadas, entre elas Traços, que conta uma história inicialmente de um casal mais cisgênero, fora do mundo LGBTQIA+, e depois, né, a segunda obra dele, que é onde ele também resolveu para se assumir, para, né, trazer ao mundo a história dele, que é em Submerso. Também tem o Vitor Martins, é um autor um pouco mais famoso, lançado pela Globo,
com, né, o 15 Dias e algumas outras obras, e acho que é muito importante ter essas vozes sendo faladas de dentro do nosso país, não somente de uma cultura externa, né, que às vezes não se interliga tanto com o que a gente fala. E é muito bom ver o quanto isso evoluiu, né, desde esse exemplo do Dumbledore sendo, enfim, taxado como um personagem LGBTQIA+, posteriormente à obra, até realmente um personagem tomando protagonismo enfim, sendo escrito por um autor também desse cenário, né? Isso, acho que, talvez para mim, que comecei a escrever muito jovem, né? Com 8 anos, foi muito importante, né? Acompanhar isso também. Então, acho que seria isso. E você, Guilherme, queria compartilhar um pouquinho sobre a sua visão da literatura LGBTQIA+, e a sua importância, tanto no cenário nacional quanto no cenário mundial? Então, primeiramente agradecer o convite, né, de estar participando aqui, mas gostaria de falar um pouco, que eu acho que a questão da literatura, para mim e para muita gente, é essa questão dessa fuga da realidade, essa questão de encontrar um mundo novo, de viver novas histórias ali dentro de um livro, né? E eu acredito que trazer essa questão para a realidade LGBT é muito importante, porque normalmente nós não nos vemos dentro de determinadas histórias. Então, é extremamente importante ter uma representatividade LGBT dentro da literatura, porque faz com que nós nos sintamos mais representados, sabe? Porque é bom essa fuga de realidade, é bom a gente viver novos mundos, encontrar novas histórias, mas é melhor ainda a gente se ver ali mais do que tudo, assim, de ver pessoas que são como a gente, de pessoas que passam por coisas parecidas com o que a gente passa. E eu vejo que na literatura gringa, lá de fora no caso, é uma coisa que vem tomando maiores proporções no sentido de ter mais reconhecimento. Porque dentro do âmbito nacional, a gente tem muita gente que escreve esse tipo de literatura e tudo mais, mas ainda são poucas pessoas que conhecem um reconhecimento, que têm um conhecimento tão grande, esse reconhecimento, né? Porque são histórias ainda que são deixadas um pouco de lado. E eu acredito que é uma coisa que hoje em dia precisa melhorar. Mas é algo que vem aí avançando e que é extremamente importante. Eu acho que essa visibilidade que a gente tem na literatura, que o Gui acabou de falar, sobre a gente se ver nos personagens e não se vê, por exemplo, em livros que traz personagens héteros, e aí a gente ter a visibilidade de conseguir achar um livro que traz a nossa sexualidade de um jeito tão normal, que é fora da ideia da caixinha de que a gente deveria ficar fechado, é uma coisa muito boa se ver num personagem, sentir na voz dele, sentir na realidade que ele está vivendo, em tudo que ele viveu, tanto na parte ruim quanto na parte boa. É a mesma coisa que eu acho que qualquer pessoa tenta, sei lá, pensar em um clichê romântico e aí ficar super feliz em querer achar a menina lá lendo o clichê romântico, fica super feliz que quer muito um clichê romântico na sua vida, pensando no que vai achar o menino certo para si. Eu acho que dentro das letrinhas do LGBT, que ia mais, quando tem esse tipo de visibilidade, de ter um livro que traz personagens que são da sigla do Vale, né, como a gente fala, eu acho que é o negócio de que a menina vai lá, vê o clichê romântico com outra menina e pensa que é aquilo que ela queria ver. Ou o menino que vê o clichê romântico ou toda a trajetória dele com outro menino também se vê em um personagem. E isso também foi uma evolução, que nem o Alexandre tinha comentado no começo, de que não se via antes e agora a gente vê tão grande. Eu hoje, antes de gravar, eu vi um negócio de uma revista, eu acho que foi da Veja, mostrando os livros infanto-juvenis que estavam sendo conhecidos. E um deles era Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que é um dos livros LGBT. E aí a gente fica pensando, né, que
agora ele já é um livro super hypado, que as pessoas leem, muita gente já lê mais esse tipo de livro, que antigamente ninguém nem queria falar sobre esse assunto. Então, eu acho que é uma maravilhosa representatividade. Até o Alexandre falou no Vitor Martins, eu falo também na Clara Alves, que ano passado lançou uma coletânea de várias histórias sobre personagens bissexuais, que foi uma grande representatividade. Então, acho que eu também fico muito feliz com essa visibilidade. Eu acho que essa é a grande importância de ter livros que falam sobre esse assunto. Eu tive uma professora no ensino fundamental, e foi até legal a Duda ter comentado sobre essas outras representatividades, porque a gente sempre está muito focado no G, na parte mais do homossexual e não das outras siglas, não dos outros mundos e não das outras vozes, né? E eu tive essa professora no ensino fundamental, hein, galera? Que ela conversava muito comigo sobre os livros e as histórias que eu trazia para ela. Eu ainda não tinha em específico me aprofundado em nenhuma história no âmbito LGBTQIA+, então não tinha feito nenhum personagem assim, nem nada do gênero, né? Mas ela me trouxe esse livro dela, onde ela trazia realmente uma antologia de vários contos de mulheres que tinham determinados sonhos e sonhos arruinados. O nome do livro era Alterada. Então a proposta dela era um pouco melancólica mesmo, mas dentro dessas histórias eu lembro do quanto ela trouxe também essa representatividade da sigla do L, né, das lésbicas, e também da sigla dos trans e dos não binários, né? Isso naquela época ela já estava falando disso e era muito pouco falado mesmo. Então, é difícil a gente imaginar que, poxa, talvez na realidade onde nós estejamos no Brasil, que de fato literatura não é assim o nosso top 1 de entretenimento, né? É difícil a gente tentar realmente chegar nesse nível e nesse detalhe, assim, para a gente conseguir conscientizar e normalizar, até como o Gui falou, né? Putz, como eu me encaro nessa história, como eu me imagino também vivendo esse personagem e tal. Mas é legal saber que essa professora, por exemplo, né, já trazia essas ideias para os alunos dela sobre o que poderia ser falado também e que não era incomum. Então, acho que isso também é muito importante. O apoio das pessoas que a gente tem ao redor vem mudando bastante. Então, é difícil a gente falar sobre o quanto a homofobia ela pode estar enraizada ou não, né, na sociedade, mas ainda assim eu acredito que a gente esteja evoluindo para uma situação um pouco mais rápida, sabe? Não é tão agressiva e não chega a ser tão incomum quanto estava sendo antes. Então, tudo isso vem mudando muito e evoluindo bastante, e acredito que essas professoras, como a minha professora foi, haverão mais. Eu espero e torço por elas também. O Ali comentou uma coisa bastante importante sobre a literatura LGBTQIA+, que são as siglas. Eu queria também trazer essa pergunta que surgiu sobre essa diversidade, sobre essa aceitação do público e da integração. Como que vocês acham que conforme o tempo foi passando, né, porque foi um processo, até personagens ou até mesmo livros dedicados à comunidade LGBTQIA+, como que vocês acham que está essa diversidade, essa representação, se existem muitos livros para todas as siglas, para todo o público, para toda essa diversidade sexual mesmo? Eu acho que na época que eu comecei, que a gente teve o mês desse ano, no mês da visibilidade LGBTQIA+, a gente usou como tema do Clube do Livro um livro de alguma das letrinhas, né? E aí, quando eu fui procurar, eu queria que, quando a gente fosse votar, por exemplo, a gente tivesse todas as letrinhas representadas por algum livro. E aí eu comecei a procurar na internet. Eu achei um site que era, eu acho que é assim que se fala, LGBT Teca, uma coisa assim. E para procurar. E aí ali tinha todos os livros que eu conseguisse, que tinha de cada letrinha do LGBT, por LGBTQIA+.
E aí eu achei livros com personagens trans, livros que falavam sobre pessoas lésbicas, meninas lésbicas, sobre personagens bis, sobre meninos gays e algumas outras letras. Eu achei mais difícil achar algumas outras letras. Lésbicas e gays. Gays, que nem o Alexandre falou, a personagem sendo homossexual muito. Já tem bastante. Existem muitos livros. Eles são mais representados do que as outras letras. O L de livros que tem personagens lésbicas é menor. Os livros de personagens bis não é tão menor, porque aí usam alguns personagens meninos, por exemplo, e aí usam um casal que seja um personagem bi e um menino que seja bi e um menino que seja gay. E aí existe mais diversidade nesse sentido. Mas não, por exemplo, muitos livros com personagens mulheres sendo bis. Mas da coletânea do Rosa, Roxa e Azul, também tem bastante. A Clara Alves é Conectadas, que também é um livro de personagens lésbicas. Aí, personagem trans, existem alguns. Eu achei alguns, mas não muitos. Por exemplo, George, que foi o livro que a gente acabou lendo, que o Alexandre falou, eu queria comentar, era que esse livro, ele é um livro para crianças, de um personagem trans, para crianças aprenderem sobre o que isso significa, sobre como lidar, o que é ser uma pessoa trans numa versão de criança. É um livro infantil para crianças sobre um personagem trans, que parece tão estranho, assim, sei lá, algum pai vai agora pensar, meu Deus, não vou dar esse livro pro meu filho, e na verdade e foi um livro publicado pela Galera Record. Então, também tem essas polêmicas de qual é a idade para dar este livro, essas coisas assim. Mas também não vamos entrar nisso. Algumas outras letrinhas que tem é mais difícil de achar. Eu acho que tem ainda alguns problemas em visibilidade, principalmente de outras letras que não são muito bem aceitas. Fora das letras antigas do GLS, né, que era a sigla antiga do LGBTQIA+, é mais aceito essas letras do GLS do que o resto das letras em si. Eu concordo muito que a representatividade para dentro do mundo LGBTQIA+, também é segmentada para o público que consome, né? Se a gente para pensar, o patriarcado também se estende para a galera do LGBTQIA+, não é só segmentado para quem é hétero, vamos lá. Então, é interessante, tipo, realmente entender que dentro da nossa cultura ainda tem muito essa falta de discernimento de que a diversidade ela existe exatamente para isso, para a gente não seguir o que foi padronizado anteriormente, não seguir o que foi ditado anteriormente. Mas ainda é muito incomum a gente tentar trazer essa ideia para a literatura. Então, acredito que os últimos personagens que eu lembro da existência de não serem do mundo da letrinha G, né? Seriam ou os personagens de Orange is the New Black, fugindo da literatura, né? Ou até mesmo de Azul é a cor mais quente. Mas ainda assim, os livros é algo que eu ainda não consigo encontrar tão representado por essas outras letras. Como eu tinha comentado, esse livro da minha professora, né, Alterada, talvez tenha sido o único contato literal que eu tenha tido com essas personagens lésbicas e transexuais, mas existe essa lacuna, essa falta de histórias que sejam contadas ou até mesmo mostradas ao público para dentro desses moldes, né? Histórias em quadrinhos estão faltando, em graphic novels, em contos, está tudo realmente muito necessitado de outras partes desse alfabeto inteiro que a gente tem, da nossa sigla, mas muito por conta dessa segmentação que eu acredito que pode acontecer, né? E aí eu não sei. Eu acho que isso é um reflexo da nossa própria sociedade mesmo, né? A sigla LGBT, por mais que ela pareça uma coisa assim, todo mundo é unido e tudo, são letras diferentes, com lutas diferentes, pessoas diferentes. E querendo ou não, o GLS, como a Duda citou,
eles estão num nível, de certa forma, de reconhecimento, de direitos, que vai muito além do que as outras siglas ainda procuram. E aí, no caso, a gente reflete isso dentro da visibilidade da literatura, que aí tem um reconhecimento aí, por exemplo, um reconhecimento gay enorme, que a maioria dos livros é realmente com homens gays ou bissexuais, mas trans, assexuais, intersexuais são sempre deixados de lado. Às vezes eles chegam a aparecer, mas como coadjuvantes, como amigo do personagem principal, mas nunca como o protagonista, como a pessoa que merece destaque, né? E isso é realmente uma coisa que, assim, devia mudar já, né? Que é problemático. Eu queria deixar registrado só que Coletânea em Rosa, Roxa e Azul é da Maria Freitas e o site onde tem muitos livros LGBT se chama LGBTeca. lgbteca.com, ali tem todos os livros das letrinhas que tu pode achar e é bem completo de achar livros ali. A gente teve uma pergunta no nosso stories do Instagram e eu queria, já que a gente está falando sobre personagens LGBT, né, qual a importância deles, visibilidade, o que a gente acha, uma das perguntas que teve foi sobre o que a gente acha que ainda tem em livros e até eu vou acrescentar para a televisão também, personagens estereotipados. Qual é o estereótipo que a gente mais sente em livros e até personagens de TV, de filme, de série, estereótipos dos LGBTQ+, personagens LGBTQIA+. O que vocês acham que ainda é muito estereotipado? Para mim, eu acredito que o que não seja, o que seja mais estereotipado dentro dessa parte dos LGBTQIA+, é sempre a parte da sexualização, né? Querendo ou não, a gente está sempre interessado em o que aquela pessoa vai fazer com a outra no âmbito sexual, por algum motivo louco da nossa cabeça, né? Mas a nossa pergunta deveria ser realmente o quanto a outra pessoa gosta da outra, ou até mesmo não deveria perguntar ou questionar sobre os outros, né? E acredito que o grande estereótipo que vem para dentro do mundo LGBTQI, realmente, LGBTQIA+, realmente está dentro do âmbito sexual. São histórias que realmente só são interligadas com o sexo e com a promiscuidade, e com, né, toda essa parte que, embora exista, não é somente isso que acontece. No Facebook mesmo, eu vivo conversando com os meus amigos sobre memes e histórias que a gente vive comentando. E esses dias a gente passando por uma postagem aleatória, a gente tava bem escrito assim: eu gostaria muito mais de ver gays, lésbicas, trans e essa galera toda assaltando bancos, sabe? Matando pessoas e fazendo arrastões, e essas coisas que a gente não tem representado. Poxa, é super legal saber que a gente tem com Amor Simon, por exemplo, que tem toda essa parte da descoberta, né, do primeiro amor, que é muito interessante também para poder ajudar a galera que tá mais no infanto juvenil e precisa de talvez uma identificação com algum gênero, né? Mas também é interessante a gente saber que a gente não é somente, pois, um homem beijando um homem, e uma garota beijando uma garota, e sabe, as nossas histórias fogem disso. O meu livro, né, o nome dele é Eric, eu acredito que se foca muito mais no desenvolvimento desse personagem, do ideal dele, do Luca e do Eric, que é o casal principal, no desenvolvimento deles dois e do que ambos estão procurando na vida, do que realmente no fato de que, poxa, eles são gays, então vamos fazer os dois se pegarem, vamos dizer assim. Então, acho que esse estereótipo ele vai sempre muito para dentro da sexualização. Um estereótipo que também acontece muito acaba sendo o do alívio cômico, né? Que ainda hoje a gente vê muito acontecer. Mas dessa questão que o Alexandre citou da sexualização é muito bizarro, porque quando a gente vê histórias de LGBTs, na maioria das vezes é uma coisa que, assim,
é só promiscuidade, como se, tipo, um relacionamento não pudesse acontecer, como se nada desse certo, como se fosse pessoas que fazem coisas horríveis no banheiro da escola e qualquer lugar que tem, tá fazendo tudo que der vontade, assim, e é uma visão muito bizarra, é uma visão muito heteronormativa. E dentro dos personagens LGBTs, não o estereótipo dos personagens especificamente, mas das histórias, ainda tem essa visão heteronormativa, que acaba sendo um problema também, que na maioria das vezes as histórias são feitas para tentar explicar uma pessoa heterossexual o que é o que está acontecendo, como aquilo funciona, porque tem uma linha muito tênue entre ser uma coisa que está ali para, às vezes, ajudar uma pessoa que está passando por aquilo, ou mostrar para um heterossexual como acontece e tudo. Então, eu acho que o estereótipo que ainda tem dentro das histórias seja essa questão de elas serem feitas para pessoas héteros e não para nós LGBTs. Também isso é uma coisa que, assim, eu acho bizarro. Vira uma coisa com mais fetiche do que uma história em si que a gente deveria se conectar e se sentir próximos, né? Eu acho que essa coisa de ter um estereótipo, eu acho que tem um que para mim sempre foi um que grandemente me afetou quando eu me descobri sendo bi. Que muitas personagens, tanto em filme, eu acho que em filmes mais porque a gente consegue visualizar, né? Mas quando a gente pega filmes e séries e a gente vai pegar uma mulher lésbica, a gente a gente nunca vê uma mulher que se arruma, que usa vestido, que tem cabelo comprido, que faz as unhas. A gente não tem uma mulher lésbica que tem esse tipo de, vamos dizer assim, de aparência estereotipada, sabe? A gente sempre tem uma mulher que é forte, que é fechada, que é meio sinistra, que usa preto, que tem cabelo curto, que usa sempre calça, sempre tênis, é sempre masculinizada, e isso me afetou muito na época que eu me descobri. Porque eu me lembro assim, e quando foi no começo da minha faculdade, eu lembro que eu olhava para as meninas e ficava pensando assim, será que elas não chegam, eu não chego nas pessoas, elas não chegam em mim porque eu não aparento ser uma pessoa bi. Eu sempre ficava assim, eu chegava nas festas e eu via que, tipo, as meninas que eu sabia, por exemplo, que eu conhecia, que ficavam com meninas, elas não dançavam, elas ficavam paradinhas. Eu sempre tive esse estereótipo de que eu deveria ser assim para ser uma pessoa LGBT, ou eu deveria, isso não faz diferença. E aí a gente tem muito, eu acho que agora, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma série chamada Jane a Virgem. Ela tem na Netflix, ela é muito boa. E uma das personagens, ela sai desse estereótipo. Ela era uma mulher, ela começou a série sendo uma mulher hétero, ela era casada com um homem, e aí ela se descobriu durante a série sendo uma mulher bi. E aí a gente percebe que ela sai fora da caixinha do estereótipo, porque ela é uma mulher que usa muito vestido, ela se arruma muito, até é muito discutido esse fato. Que é quando ela vai para a primeira festa gay que ela bota uma calça, ela nunca usou calça na série inteira. Mas lá na última temporada ela vai pra uma festa gay e ela bota uma calça. E aí a gente sai, acho que, desse estereótipo que afeta pessoas. E isso tem muito em personagens. Brooklyn Nine-Nine, a gente tem uma personagem que ela é super forte e tal. E aí ela se descobre sendo bissexual. E é um estereótipo. Pode até não ser, porque a gente fica lá. Mas é um estereótipo, sim, que a gente nunca é a pessoa popular, arrumadinha, bonitinha que a gente faz. E também isso não é um problema, mas é um estereótipo que fica na gente, que a gente não deveria ser assim, que a gente deveria ser de outra forma para a gente se aceitar dentro dessas letrinhas. Isso é bem complicado de pensar assim. Eu estava falando com o Gu sobre isso ontem, e a gente achou muito bom a comparação do livro da Cassandra Clare. Quando a gente pega Instrumentos Mortais, que aí a gente tem dois personagens, por exemplo, o Alec e o Magnus, que o Magnus, a gente pega os dois extremos do que o gay. O Guilherme estava falando sobre o alívio cômico, e a gente sempre tem um alívio cômico, eu vou dar um grande exemplo, do Crow,
era da novela, eu já não lembro nem o nome da novela, mas ele era um alívio cômico, ele foi uma piada. E ele era um homem gay. E então a gente tem, por exemplo, no livro da Cassandra Clare, o Magnus, que é super espalhafatoso, ele é festeiro, é sempre tudo, e a gente tem o Alex, que é super fechadão na dele, que sai fora da caixinha do que as pessoas acham que gays deveriam ser. Ou tu falar que a pessoa é gay, já começa a achar que a pessoa é espalhafatosa antes mesmo dela se conhecer. Então, eu acho que é dois pontos muito extremos e é uma coisa bem legal de ver, na verdade, porque eu dou risada quando isso eu vejo, porque é um estereótipo que saiu fora da caixinha. Tu tem o estereótipo e o hétero padrão, vamos dizer assim, que na verdade não é hétero, é gay. Então, a gente foge um pouquinho dessas coisas. A masculinização dos corpos, né, e a padronização dos corpos realmente é um negócio muito bizarro do mundo LGBTQIA+, e do mundo de forma geral, não somente né, dessa esfera. Tem também, trazendo de novo o Victor Martins à tona, esse livro dele, que foi o primeiro livro que ele escreveu, 15 Dias, fala sobre um garoto que ele é obeso, ele tem problemas com o corpo dele e tal, e além disso ele é gay, né? E aí ele tem conversas diárias, assim, com a terapeuta dele. É um livro que acompanha muito essa história de como ele tá apaixonado por um colega que mora no condomínio dele e tal. Mas ele não sabe se o cara vai gostar dele porque ele é gordo, né? E não porque ele é gay ou coisa do gênero e tal. Então, de fato, o Victor Martins, ele, putz, é um baita autor nesse âmbito. Acho que ele traz muita representatividade nessas outras pequenas histórias, assim, que a gente precisa também falar sobre questões com o corpo, questões com saúde mental. Tudo isso é super relevante para trazer à tona, né? Não somente o superficial do mundo LGBTQIA+. Queria aproveitar para fazer um comentário que eu estou com o livro do Alexandre e do Guilherme aqui aberto na minha Amazon, e que capa linda os dois livros têm. Gostaria de fazer esse pequeno comentário. E trazendo essa parte de literatura, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente como que foi esse processo de escrita do livro de vocês, o que levou vocês a escreverem os livros, e como que foi todo esse processo de descobrimento, tanto como autor, como na vivência LGBTQIA+. Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Eu queria saber muito de vocês, assim, uma pergunta bem pessoal mesmo, que eu estava falando com o Gustavo ontem. Vocês tiveram alguma inspiração para fazer os livros, ou vocês pegaram a vivência que vocês tiveram na vida como pessoa? Eu falando por mim, né, do meu processo de escrita com o nome dele é Eric, foi muito por acaso. Basicamente, a história fala de um garoto que é o Luca. Ele tá superando um relacionamento com o ex-namorado dele, que terminou há pouco tempo, há algumas semanas. Não era um relacionamento assumido, ninguém na verdade sabe sobre a homossexualidade dele. E ele está comemorando o aniversário de 18 anos dele com os amigos dele, né? Ele é super conhecido na cidade, ele é um geneticista muito famoso, ele é um prodígio, ele tem 18 anos, então tá super, super, tá muito feliz com os resultados que ele tá tendo com a vida dele, tá com projetos super interessantes para o futuro, mas tá muito triste, né? Poxa, terminou um relacionamento e além disso ele não sabe muito bem sobre o espaço dele no mundo. E em contrapartida ele conhece o Eric, que é esse cara estranho que chega repentinamente na escola para estudar com ele. No decorrer do livro, né, com esse encontro dos dois, o Eric acaba mostrando para o Luca a ideia original do porquê que ele está naquela escola, que é para recolher informações, para recolher estudos sobre essa máquina que ele está criando para destruir a homofobia, né? O Eric tem essa intenção de criar uma máquina para acabar com toda a homofobia que existe no mundo. É bem utópico, né? Se a gente parar para pensar essa ideia toda
de trazer esse mundo, essa vontade de curar a homofobia, né, veio de um sonho. Eu sonhei com esse garoto, que era o Eric. Eu não sabia muito bem como aconteceu esse sonho, mas eu sabia que, de alguma forma, eu conhecia esse garoto e que o desejo dele era de curar a homofobia. Quando eu acordei, naquela época, o meu então namorado tinha visto um vídeo meu aleatório falando de um amigo que se chamava Eric, e ele perguntou: quem é Eric? E aí veio o nome do livro, o nome dele é Eric, né? E foi bem aleatório assim mesmo, veio muito do nada, foi assim, acordei do sonho, veio a mensagem e eu meio que já tinha grande parte da história desenhada. O decorrer do processo foi muito, não digo fácil, mas acho que muito natural. Eu escrevi em 6 ou 7 meses, se eu não me engano, o primeiro rascunho dele, né? Todo o processo. Terminei ele mais ou menos em 2016, em outubro. A ideia dele estava bem formada, mas eu sabia que precisava de revisões, precisava de releituras. Então, durante 2017, a ideia foi realmente me concentrar em ajustar o livro, saber o que eu queria de fato contar dos personagens, e também fazer essa procura por editoras, né? O meu desejo era muito de ser lançado por uma editora. Não tinha conhecimento do mercado editorial, não fazia ideia de para onde correr, onde enviar os originais. A gente tem referenciais como Roku, Galera Record, Intrínseca, que são as mais famosas, mas, poxa, é bem mais complicado de ser lançado por elas do que a gente imagina, né? Então, para autores de baixa renda que não tem todo esse suporte, não tem um patrocínio, não tem todo essa essa gana, né? É complicado se firmar nesse mercado. Então, 2017 também foi um ano muito de busca sobre esse mercado e como eu ia me inserir nele. Mas uma promessa que eu tinha feito em 2016, depois de escrever, o nome dele é Eric, e ir para a Bienal, no momento em que eu havia saído da Bienal, né, de São Paulo, eu tinha prometido que aquela havia sido a última vez que eu ia pisar na Bienal como visitante e não como expositor ou autor, né? Em 2018, quando eu consegui finalmente lançar o Eric, eu também consegui esse contrato com a editora Coerência, né? Eu tinha juntado um dinheiro com a minha mãe, a gente, enfim, conseguiu juntar durante o tempo de 2016, 2018 e 2017, né? E no comecinho do ano de 2018, entrei em contato com a editora Coerência, eles gostaram muito do original e aprovaram esse contrato. Então, junto do contrato veio essa informação de que eu também seria exposto na Bienal, né? E, bom, tudo isso foi, assim, muito, né? Foi incrível. É óbvio que houve uma preparação, não foi tão rápido quanto a gente pode pensar que é, né? E é um processo que depende de tempo, mas ter visto depois pegar o livro na mão e falar assim, caraca, cada palavra que a gente escreveu aqui, sabe, desde 2016 e ver aquilo oficializado e com um selo, isso é muito gratificante. E foi um processo um pouco mais demorado, um pouco mais longo mesmo. Depois, em seguida, eu tive outras ideias de outros livros, né? Também tem o Desculpe Até Logo, que é o meu outro livro lançado, que foi feito de uma maneira totalmente independente. Eu, por estar muito perto de como foi o mercado editorial com a editora Coerência, consegui acompanhar mais o desenvolvimento dos capistas, então consegui entender ali como que eles bolavam as capas, como que eles pegavam as imagens, né? Consegui ter mais vivência com a galera que fazia o design do layout da diagramação, das lombadas. Então, tudo isso eu fui muito curioso de procurar mesmo para saber como acontecia. E a editora Coerência também foi muito aberta de mostrar esse processo e de falar, olha, é assim que nós estamos realizando com o seu original. Então, agradeço muito também ao suporte que eles deram nessa parte. Mas, em conjunto disso, eu também estava em envolvimento com um curso de design gráfico, então me ajudou bastante a conseguir produzir o projeto do Desculpa e Até Logo sozinho, né? O Desculpa Até Logo, ele traz uma temática diferente do nome dele é Eric, ele fala mais sobre
o Pedro, né? Ele é o personagem principal. Enquanto o nome dele é Eric, a gente tá lá nos Estados Unidos, longe pra caraca. A gente traz o nome dele é Eric nós trazemos o Desculpe Até Logo mais para dentro de onde nós estamos, né, no Brasil. Se passa em São Paulo, então, com esse personagem que trabalha num call center e tem grandes sonhos também e deseja muita coisa da vida, mas é uma história mais pé no chão, né? Uma história bem mais realzona. E o Pedro, ele acaba de perder a mãe dele. O livro começa exatamente no momento em que ele descobre que a mãe dele faleceu atravessando a rua. Ele tem 22 anos e simplesmente não sabe o que fazer da vida dele, porque ele sempre viveu com a mãe dele e esse é o grande dilema agora, né? E no enterro da mãe dele, nessa melancolia toda, ele deseja que a mãe dele volte, que, enfim, cuide dele e toda essa coisa que a gente sempre, né, deseja ao máximo. Mas ao mesmo tempo a gente logo em seguida, depois do que ele volta do enterro, a mãe dele simplesmente reaparece como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma aparição, e a gente descobre que ela está retornando para resolver, digamos assim, pendências que ele deixou com ela, né? Existem 3 segredos que o Pedro não contou. Um desses segredos a gente acaba descobrindo, mas fica evidente desde o começo, é a homossexualidade dele. E é toda e o livro se passa muito nessa contagem de como o Pedro se prepara para contar para a mãe dele morta, mas lá, né, totalmente viva na frente dele, de como ele também de como ele na verdade, do porquê que ele precisa que ela ainda esteja por lá. Então foram vários lugares diferentes que eu trouxe de inspiração, né? O Eric veio de um sonho, esse outro segundo livro veio mais de um desejo que eu queria fazer para minha mãe, né? Uma obra que eu queria trazer para ela como presente para minha mãe. E acho que as inspirações eu sempre busco muito das coisas que eu consigo assistir e me identificar. Os filmes, principalmente, é onde eu mais trago identificação e referências, né? Então, no meu caso, eu escrevo desde os 13 anos, no caso. E escrever sempre foi a minha válvula de escape. Nunca escrevi para os outros, eu escrevia para mim, porque eu conseguia me enxergar muito dentro das histórias que eu criava. E aí, eu fiquei um tempo sem escrever nada, mas ano passado, no começo do ano, eu estava assistindo uma versão de Cinderela, porque eu amo todas as versões que existem. Sou muito viciado em todas as versões que tem. E eu virei e falei assim, velho, por que não existe uma versão LGBT de Cinderela? Aí eu virei e falei, velho, vou escrever uma versão. E eu coloquei isso num rascunho do Google Docs. Deixei lá, só fiquei com a ideia. Mas no meio do ano, lá para julho mais ou menos, eu estava muito surtado por causa da pandemia e passei por uma decepção amorosa horrorosa. Então eu virei e falei, vou escrever essa história, mas eu escrevi para mim. Então o meu personagem principal, que é o Diego, 95% das coisas que ele passa são coisas que eu passei. Os 3 protagonistas, que são o Gustavo, o Diego e a Sara, é um anagrama do meu nome, que é Guilherme Dutra Silva, porque eles são parte das minhas personalidades. Então, muito do que está no livro vem de mim, muito do que acontece no livro veio de mim. E eu escrevi ele na intenção de realmente sentir essa coisa de acreditar que a minha vida ia melhorar de alguma forma, de acreditar que eu viveria alguma coisa mágica que mudaria tudo assim, que tudo melhoraria em algum momento. Eu precisava dessa esperança, assim. Só que quando eu terminei de escrever, foi tipo uma coisa muito rápida, eu devo ter demorado no máximo um mês para escrever a história. Eu fui ler tudo e eu virei, velho, isso aqui ficou muito bom e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu cheguei a conversar com alguns amigos meus, mostrei para eles e tudo, e aí eu resolvi publicar a história de forma independente, mas não escrevi a história querendo realmente publicar, na intenção de publicar. Era realmente alguma coisa que eu precisava, foi uma coisa que nasceu num momento muito ruim para mim, e eu precisava dessa coisa assim, desse amor, sentir essa coisa
mágica que é talvez a vida seja mesmo um conto de fadas. E aí acabou que depois disso eu realmente percebi que o que eu quero fazer é escrever, que é isso que eu quero continuar fazendo. Tanto que hoje eu já estou com a continuação do livro finalizada, a continuação da continuação também finalizada, vários outros contos prontos para serem publicados. Então, foi uma coisa que aconteceu de certa forma muito aleatória, mas que mudou completamente a minha vida, não só me ajudando a ter essa esperança, quanto também ajudando a perceber que é isso que eu quero fazer da minha vida. Gente, eu queria dizer parabéns, parabéns para Alexandre que conseguiu chegar na Bienal. Gente, meu sonho de vida é na Bienal. Eu moro muito longe da Bienal para ir um dia, mas é o sonho da minha vida ir na Bienal. Eu acho que devia ser também o sonho teu, principalmente pensando que tu falou em eu quero ir para a Bienal e aí no outro ano eu quero vir para a Bienal sendo um autor, chegar a ir para a Bienal sendo um autor. E tanto quanto o Guilherme de que um livro que vendo vários filmes que falam sobre Cinderela, que eu também sou apaixonada, eu vejo todos os filmes que tem alguma versão da Cinderela para pensar a Cinderela deveria ser um personagem LGBT e trazer isso, já pensar numa continuação que eu estou ansiosamente esperando para ler, e até uma continuação de uma continuação, é muito merecedor, parabéns, assim, principalmente entrando agora que a gente vai falando sobre literatura nacional, eu queria perguntar sobre como vocês acham, o que vocês acham sobre literatura nacional. A gente tem bastante autores LGBT na literatura nacional, como o Alexandre já falou sobre o Vitor Martins, que eu também gosto muito, eu sou muito fã de Um Milhão de Finais Felizes. Esse livro, para mim, foi maravilhoso. Temos a Clara Alves, que já publicou Conectadas, a Maria Freitas, que tem a coletânea de Rosa, Roxa e Azul, e muitos outros contos, que ela tem mais contos também. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que a literatura nacional traz agora, e qual a importância até de autores independentes, porque a gente tem, acho que o Kindle Limit, eu não sei, eu também queria saber muito sobre vocês, o que vocês acham dessa coisa do Kindle Limit. Eu tenho uma coisa com ele de que ali eu consigo achar alguns autores independentes. Mas eu queria saber de vocês que se isso é bom, se isso é ruim. Eu queria ter uma opinião que fora da minha, que é como leitora. Eu gosto bastante do Kindle Unlimited. Eu não tenho nenhuma vivência ou experiência de fato de publicação por lá, mas eu inclusive estou acompanhando uma amiga minha, uma amiga muito próxima minha, que está fazendo tudo do começo ao fim, assim, desse processo, né? Esse livro que ela está querendo lançar. Eu ainda estou ajudando bastante ela também nesses percalços, né? De como ela pode fazer, de como ela pode trabalhar com esse cenário, mas é complicado, né, a literatura nacional não ser tão valorizada, não somente no aspecto LGBTQIA+, mas no aspecto geralzão mesmo. Eu sempre falo assim para minha mãe e para os meus amigos também, em grande maioria, que às vezes a gente tem ideias gigantescas, mas a galera do lado de cá só quer ouvir o que a galera tá falando do lado de lá. E é muito difícil a gente ser ouvido nacionalmente, né, de nós mesmos. A gente tem, infelizmente, o brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata, né, de achar que o que vem de fora é bem mais valorizado. Mas eu vejo uma mudança bem gradativa e lenta nisso, e usando novamente o exemplo do Vitor Martins, né, com Um Milhão de Finais Felizes, eu acho que foi provavelmente o primeiro livro LGBTQIA+, nacional que eu devo ter lido, né? Foi algo que eu lembro também trazendo à tona a Cassandra Clare e o Dumbledore, por exemplo. A gente tinha muitas referências dessas imagens de magos e feiticeiros e a galera que derrotava o mundo e tal, 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 e coisas que fugiam bastante da realidade de uma pessoa que pega um ônibus às 6 horas da manhã para ir trabalhar e volta para a escola e, enfim, né, no final da noite tem uma briga com um namorado e coisas do gênero. Então, ler a realidade que o Vitor Martins traz,
né? E ler Um Milhão de Finais Felizes, que é uma história de um balconista e tal, e se apaixonando por um cara bissexual. E essa descoberta dele também traz essa luz, assim, de como isso se aproxima da nossa realidade. E isso também foi uma reflexão que eu tive depois de ter escrito o nome dele é Eric, porque, pô, o nome dele é Eric passa lá, né, lá longe, Estados Unidos, aquela história que eu falei. E eu queria algo que realmente fosse alguma coisa que se caísse na escola onde eu estudei, sabe, no meu ensino fundamental, a minha professora pudesse também me indicar, falar assim, putz, olha, Lê, esse daqui também seria interessante para você ler. E acho que isso é o mais importante para mim na literatura nacional, saber que ela vai chegar e vai coincidir com o que o leitor, sabe? O público-alvo vai bater e não vai ser uma história que vai ser simplesmente imaginativa, né? Eu acho que a literatura nacional, hoje em dia, ela ainda é muito desvalorizada. Que depois que eu publiquei o meu livro, eu comecei a acompanhar mais autores, virei amigo de muitos autores, e até os autores assim que são mais conhecidos, como Vitor Martins, por exemplo, são autores que às vezes comentam que a escrita hoje em dia ainda não é uma coisa que consegue ser a única forma de renda deles. Então é uma realidade que assim, as pessoas fazem porque realmente gostam daquilo. Só que é importante a gente valorizar isso, porque a literatura nacional, eu leio muitos livros nacionais, principalmente no Caú, que eu acredito que seja uma coisa muito boa, pelo menos na minha visão. Meu livro está no Caú, muita gente lê ele por lá e eu também utilizo ele. E eu acho que a literatura nacional ela tem uma representatividade muito grande, não só LGBT, mas negra, feminina, porque são pessoas que escrevem e colocam ali, então colocam as suas vivências, colocam a sua realidade, então a gente lê e a gente se enxerga ali, a gente entende as piadas, a gente entende os contextos, então é uma coisa que realmente merece um reconhecimento muito maior, que a gente vê muitas pessoas às vezes falando, ai, queria mais histórias com LGBTs protagonistas, queria mais histórias com negros protagonistas, só que essas pessoas elas realmente falam isso na intenção de que querem essas histórias vindas lá de fora, que como o Alexandre falou, essa síndrome do vira-lata, né, que lá de fora é bom, porque dentro do nosso país a gente tem muito disso. Só que é uma coisa que não é valorizada. Tem muita gente que critica a literatura independente sem ao menos ler, sem ao menos dar uma chance para conhecer. Eu tenho uma amiga, a Amy, ela tem um Instagram que chama Amor Nacionais, e ela só lê livros nacionais e só indica livros nacionais. E eu acho isso muito incrível, porque quando eu conheci ela, eu comecei realmente a, tipo, valorizar mais também a literatura nacional. E eu, como autor, eu via que não era uma coisa que eu levava tão a sério, não era uma coisa que eu valorizava tanto. E ela está sempre falando sobre isso no perfil dela, sobre como as pessoas não valorizam a nossa literatura, sobre como ainda existe essa coisa de, tipo, de precisar realmente de um reconhecimento. Mas é uma coisa que a gente vê que está crescendo aos poucos. Por exemplo, o Vitor Martins, pelo que eu vi, não sei se deu continuidade ou não, o livro dele, 15 Dias, vai virar um filme. Então a gente vê que são passos pequenos assim, mas que está evoluindo. Só que ainda está muito longe de ver realmente uma coisa que assim vai dar orgulho de ver, né? O Vitor Martins, eu acho que é um ponto bem grande para a gente falar sobre literatura nacional, né? Ele, 15 dias vai virar um filme. Eu não me lembro se é 15 dias ou é 1 milhão de finais felizes. Vai ser publicado no estrangeiro também. Ele foi traduzido para ser publicado nos estrangeiros, nos países, outros países. Acho que não sei exatamente qual país, mas ele foi traduzido para o inglês para ser publicado fora do país. Mas agora eu não me lembro qual dos dois são. Não sei, é outro que ele tenha. Talvez seja outro, mas eu também não tenho. Eu sei que um dos livros do Vitor Martins vai ser publicado. 15 dias. 15 dias vai ser publicado fora do Brasil. Então, eu acho que é um reconhecimento bem grande que a gente tem. Eu já tinha ouvido falar sobre. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Bel Rodrigues, que faz vídeo no YouTube, ela é também muito conhecida pelos livros de suspense e tal. E ela publicou um livro na Era Record, que foi 13 segundos. E aí, uma vez, ela comentou sobre se ela conseguiria se sustentar com o dinheiro que foi da publicação de 13 segundos.
E ela botou uma risada bem grande dizendo não, porque é praticamente impossível que ela conseguisse só se manter com o fato dela ter publicado um livro. E eu acho que isso é bem tenso, assim. Até não posso nem dizer nada, porque eu também não sou uma grande pessoa que lê muitos livros brasileiros, mas eu gosto muito de ler livros independentes. Eu leio muito conto brasileiro. Eu gosto de procurar os livros ali que estão nos tópicos ou não estão. Eu sigo muitas Twitters, por exemplo, que falam sobre livros LGBT, e aí sai, sei lá, um livro grátis no Kindle Limit, ou alguma coisa assim, eu procuro também para ler. Eu gosto muito de ler livros independentes. E acho que a literatura brasileira é complicado, pensando que 2,7% da população consegue leitora. E eu acho que 2,2% consegue terminar um livro por ano, assim. É uma porcentagem muito baixa. É muito. Imagina que a pessoa, 2% da população lê um livro. Qual é a porcentagem? Deve ser a porcentagem que eu não tenho aqui como, mas qual deve ser a porcentagem dessas pessoas lendo livros nacionais? Porque as pessoas têm essa visão de livros nacionais tanto como de filme, que eu já ouvi muitos parentes meus falarem, que a gente não vê esse filme nacional, porque filme brasileiro só fala sobre putaria e sobre drogas e a comédia. Nunca tem um filme bom que não envolve comédia e coisa e esse tipo de coisa, drogas e bandidagem, essa coisa assim. Então, eu acho que a literatura, como televisão, como qualquer coisa, é muito subjetiva sendo brasileira, assim. É sempre a grama do vizinho é mais verde. Tô só ouvindo a conversa aqui, tá muito bom de ouvir. Gostaria também de parabenizar, né, o Alexandre, o Guilherme, porque eu não li o livro de vocês, mas gostaria muito de ler e vou ler, já adicionei no meu carrinho, só esperar acabar o podcast e eu vou correr para ler. A gente recebeu outra pergunta no Instagram que foi sobre indicações de livros LGBT. Já que a gente está falando sobre literatura, eu gostaria que vocês indicassem alguns livros, tanto se vocês querem algum ponto, por exemplo, livros que vocês acham que seria uma boa leitura para pessoas que estão tentando se descobrir, ou como se assumir para os pais, para a família, coisa assim. Não sei se vocês querem botar em algum ponto, mas indiquem algum livro que vocês acham que seja interessante, tanto nacional como não nacional, que seja, assim, além do livro de vocês, que a gente tem, né? Mas algum outro que vocês tenham lido recentemente que vocês acham que seja legal, assim, para o pessoal ler. Então, um livro nacional que eu já li 1, 2, 3 vezes e eu vou estar sempre, assim, panfletando ele, porque é o melhor livro que eu já li na minha vida, é Feitos de Sol. Velho, esse livro é simplesmente, assim, uma coisa maravilhosa. São de 2 adolescentes de 15 anos que estão vivendo nos anos 2000, então tem muita referência e coisas do tipo. E é ele se descobrindo e tem uma amizade. Nossa, é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. E eu sou muito cadelinha desse livro e, assim, leiam Feitos de Sol, porque não vão se arrepender, tá? E eu queria indicar também um livro que, no caso, não é nacional, que chama Milhas de Distância, que eu nunca vi ninguém falando sobre ele, mas é um livro que, quando eu li, mexeu muito comigo, que é sobre um cara de 18 anos que a namorada dele, que é uma mulher trans, ela tenta se matar e ela está em coma faz alguns meses e ele está passando pelo processo de ter que decidir se vai desligar os aparelhos ou não, porque não tem mais o que fazer. Então é um livro bem pesado, mas é um livro que, assim, é muito necessário e é incrível. Ele faz uma viagem para honrar a memória dela, então é uma coisa muito linda e vale muito a pena conferir. Assim como Feitos de Sol, porque leiam os Feitos de Sol, assim. Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que as minhas indicações do que eu poderia colocar aí, de que seria legal para ler, seria do Expedição ao Pé de Jaca. É um livro que também está super disponível no Kindle Unlimited, do Henry Satt. Foi um autor muito aleatório que eu conheci, mas eu gostei bastante da capa. Aquele que é comprado pela capa? Então,
Gostei bastante também do que a sinopse prometia. Eu comprei e, putz, acho que em uns 3, 4 dias eu li. E é uma história muito gostosa. Fala de uma meio de superação da perca de um amigo muito querido desse menino, né, que tá narrando. Então, é uma história bem sentimental. Acredito que tenha sido também muito profunda, muito pessoal do autor. E é muito, muito legal o modo como ele representa isso na história. Eu acho que é legal colocar e também está disponível no Kindle Unlimited, então, boa dica. Um outro que eu lembro muito que, assim, fez parte da minha adolescência foi O Terceiro Travesseiro. É um romance mais bissexual, realmente fica mais focado nesse relacionamento do garoto com um garoto e uma garota, né? Mas infelizmente ele de fato traz muita promiscuidade, bastante disso do que o Gui falou, né? Perdão, o que a Duda falou sobre os parentes dela ditarem e taxarem os filmes nacionais e as obras nacionais de forma geral como bem sexistas e essa parte bem mais promíscua que a gente normalmente não gosta de ver como principal, né? Mas aí o Terceiro Travesseiro também é uma ótima referência e acho que de lá de fora, poxa, eu acho que Cassandra Clare de fato é uma ótima escritora nesse âmbito do LGBTQIA+, mas outros autores como outros livros, até mesmo como Aristóteles e Dante, que também vai virar filme, se eu não me engano, é um ótimo início para isso, e principalmente Aristóteles e Dante, que trata de uma outra cultura, né, desse garoto que tem toda essa descendência mexicana e tal. Então, e acho que é legal ver como isso também é uma problemática para ele, além da homossexualidade. Então, acho que são bons inícios assim. Ai, gente, eu tenho uma coleção de indicações, porque eu amo livro LGBT. Eu sempre brinco que no meu Instagram literário, a maior nunca é novidade quando eu vou indicar um livro LGBT. Porque é sempre esse o livro que eu tô indicando. Ele nunca vai virar uma resenha, ele sempre vai virar uma indicação, porque todos que eu leio, eu favorito e gosto muito. No Brasil, eu acho que eu vou deixar como 2 pontos, usando o famigerado Gzinho, né? De pessoas gays, para um pouquinho fora, para falar sobre Amor Não É Óbvio. Esse livro também é brasileiro, ele é feito no Brasil, e ele vai falar sobre uma menina que ela é apaixonada por um cara, e aí o cara, ele tem uma namorada, só que eles terminam, e essa menina acaba ficando com uma outra menina. E ela começa uma investigação para descobrir o que essa menina tem que fez a menina popular terminar com o garoto mais perfeito da escola. E aí ela começa a descobrir que, na verdade, ela não tá querendo descobrir por que eles terminaram. Ela quer descobrir, ela começa a se relacionar, a se descobrir, começar a ver que, na verdade, ela gosta dessa menina também. Esse livro é muito bom, ele tira muitos estereótipos, principalmente do fato do menino perfeitinho, o top da galáxia ali, os top da escola, os populares, que são sempre héteros, topzão, heteronormativo e tudo mais. Esse livro é muito perfeito, ele é muito gostoso de ler, ele é bem obsessivo, mas ele é muito legal. Eu sempre vou indicar o Clichês em Rosa e Roxa Azul, da Maria Freitas, porque esse livro, ele é muito perfeito. E ele não tem como não se sentir em algum personagem, porque ele tem pessoas mais velhas, ele tem pessoa mais nova, ele tem homens, ele tem mulheres, ele tem tudo, ele tem pessoas não binárias, ele tem pessoas de outro universo, ele tem até Papai Noel. Esse livro ele tem até trisal. Esse livro é muito bom, ele tem vários contos e ele é muito representativo. Nos Estrangeiros, eu sempre vou falar desse livro, porque esse livro virou a minha panfletagem atual, que é George. Esse livro vai falar sobre uma menina, que ele nasceu um menino, que é o George, mas ele não se vê como um menino, então é a George. O livro fala sempre a George, né? Que
Esse livro vai falar sobre uma menina de 10 anos que se descobre sendo uma menina. E só que ela precisa que as pessoas vejam que ela é uma menina. E ela quer o papel de ser a aranha Charlotte, do Menino e o Porquinho. Só que a escola, por exemplo, ela vai fazer a audição e ela não pode fazer audição porque ela não pode fazer uma personagem menina porque ela é um menino. E as outras meninas vão brigar com ela, vão brigar com a professora porque é um papel de uma menina. Então, esse livro ele é muito representativo e ele é para pessoas, ele é para crianças, é um livro infanto-juvenil para entender que pessoas novas, assim, entender como acontecer, como se relacionar, como agir, porque eu acho que a gente tem muitos pontinhos de que a gente não consegue ensinar as nossas crianças como deveria, ou, sei lá, não consegue entender como conversar com as nossas crianças sobre essas coisas. E aí tu traz um livro que é bem normal e a gente, tipo, a maldade, não existe maldade nesse livro. Não existe nada de coisa triste ou das crianças sendo homofóbicas, essas coisas assim, que também existem, né? George vai ser um livro que, para mim, sempre vai trazer muito conhecimento, eu, uma mulher de 22 anos, descobrindo coisas que eu não sei num livro juvenil. Foi uma coisa, um livro, sei lá, que me tocou muito. E com o Amor Simon, que o Alexandre já falou, esse livro para mim, esse foi o primeiro livro LGBT que eu li, e eu sou completamente apaixonada por esse livro. E, sei lá, é tudo pra mim. Que virou filme já também. Se a gente for falar também de outros aspectos mais fora da literatura, eu acho que em filmes também a gente está começando a explorar isso mais, em obras cinematográficas também. A Netflix está trazendo bastante para a gente uma cultura um pouco maior nessa diversidade. Fica bem complicado se a gente falar de outras séries como Elite, que realmente trazem uma promiscuidade maior, mas tem séries boas no catálogo da Netflix que acho que eu gostaria de indicar uma, que Alguém Tem que Morrer. É uma série, não tenho certeza de qual a origem dela, mas a língua dela original é espanhola. É muito boa, fala realmente, é uma minissérie de 3 capítulos, super incrível. Tem também filmes, tanto nacionais quanto internacionais, que falam dessa temática. Internacionalmente, eu acho que eu gostaria de indicar Jonas, também um filme mexicano ou boliviano, não me engano, se eu não me engano. Fala também dessa temática LGBT. E acho que por último, também aqui internamente, também aqui do território nacional, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É um filme que acredito que tenha sido bem... É um filme mais famoso dentro do cenário LGBTQIA+. Era um curta inicialmente, o diretor era um diretor de primeira viagem. Eu acompanhei bastante assim da jornada dele criando toda a parte do longa também, então é muito gostoso ver acompanhar desde o curta, que está super disponível no YouTube, então fiquem à vontade para procurar Eu Quero Voltar Sozinho no YouTube, que vai estar lá, e ver de como ele transformou essa história no longa, que também é super incrível e foi super premiado lá fora também. Aproveitando o momentinho que o Alexandre falou sobre filmes, né? Vou aqui com a minha grande indicação da minha série favorita do ano, da minha vida, que é uma série inspirada em Love, Simon, que é Love, Victor, que é da Hulu. Ele já tá vindo, eu acho que acabou de chegar no Brasil agora com a Stars+, né? Com a plataforma da Stars+, que é uma série completamente perfeita. Ele vai falar sobre um menino tentando se descobrir gay, no processo de se descobrir, o processo do primeiro relacionamento, o processo de os pais, de aceitação. Ele também é uma pessoa latina, então é um livro que é um filme, uma série, né? É uma série muito interessante de assistir, tanto a primeira temporada como a segunda. Mas eu boto sempre essa indicação aqui. Essa questão de séries também. Esse ano eu assisti 2 séries que, tipo assim, me deixaram com o coração quentinho, porque eu fico muito
revoltado com séries LGBTs, porque realmente é uma visão muito heteronormativa que é retratada. Mas duas séries esse ano fizeram que, assim, meu Deus, que foi Love Royals, que é da Netflix, e é sobre a típica história de um príncipe e um plebeu que se apaixonam, mas é uma história super fofinha, um clichêzinho muito gostoso de assistir, é simplesmente muito, muito, muito perfeito, tudo, tipo assim, a forma como é tratado o relacionamento dos dois, tudo acontece de forma natural e é incrível. E outra série também que esse ano me surpreendeu muito foi Generation, que é da HBO, e é muito bom, porque é um grupo de amigos, é uma vibe meio skins, e é um grupo de amigos assim, e, velho, é perfeito. Foi a primeira série que eu vi tratando um personagem assexual de forma comum, assim, de forma natural, e é muito perfeito. Tudo que a série traz, e são duas indicações que, assim, pode assistir por minha conta que não vão se arrepender. Gente, agora eu vou fazer um bate-volta aqui, rapidinho, tá? Eu vou fazer umas perguntas para vocês respondem a primeira, assim, resposta que vocês imaginam, tá? Eu vou deixar começando para não ficar negócio de se interrompendo. Eu vou fazer a pergunta para os dois e aí os dois respondem, porque senão vocês vão ter muito tempo para pensar. Eu vou deixar o Alexandre responder primeiro e aí o Guilherme responde segundo, considerando a ordem alfabética, tá? Mas eu pergunto, vocês respondem, tá? Tudo bem? Estamos prontos? Combinado. Livro favorito do momento? Meu Deus! Trono de Vidro. Guilherme? Tá se pensando demais, hein? Feitos de Sol, Um autor. Josh Mellerman. Vinícius Grossos. Uma frase para levar para a vida. Boa. Só um segundo que eu tenho essa frase aqui salva no meu status do WhatsApp. É uma frase que eu levo para minha vida. Contanto que exista amor e lembrança, não existe perda de fato. Cassandra Clare no final de Cidade do Fogo Celestial. No final das contas, os contos de fadas não são sobre os finais felizes, mas sim sobre como o amor é a coisa mais perfeita e incrível do mundo. Amo. Uma série LGBT. Vamos para mais uma. Orange is the New Black, minha favorita por todo o universo. Todos nós. Um hobby. Amo tocar o ukulele. Meu Deus. Cantar. E agora a perguntinha. Resumam o seu livro em 1 minuto. Tá. O primeiro fala sobre um garoto que quer criar uma máquina para destruir uma homofobia, e um outro garoto que tá superando sobre um término de um relacionamento e precisa entender como ele vai se assumir para o mundo e como ele vai colocar a sua vontade de se existir no universo, né? E o segundo, que é o Desculpe Até Logo, fala sobre o Pedro e sobre a superação da morte da mãe dele e o quanto esse desejo é representado fisicamente pelo retorno da mãe dele de volta à Terra depois da morte dela, meio como se fosse uma imaginação da parte dele. Seria isso. Muito bom! Guilherme, tua vez. Diego, ele foi obrigado a viver com o padrasto super homofóbico e as irmãs dele depois da morte dos pais. E o amor para ele se tornou uma coisa que, tipo assim, não existe. Até que ele conhece alguém, só que nada é tão fácil assim. Ele não sabe o nome da pessoa, não sabe quem ele é. E, além de tudo isso, ele precisa descobrir primeiro que antes de se entregar para alguém, ele precisa se amar. Então, é isso. Vocês estão muito bom, hein? 30 segundos cada um. Tô batendo palma aqui. Muito bom.
Gente, a Gostei. conversa... Peraí, deixa eu... Acho que a conversa foi ótima. Foi muito legal conversar com vocês e eu vou de novo parabenizar vocês por tudo isso, que eu acho que é difícil, principalmente agora que a gente pensa numa pandemia, de que, por exemplo, o Guilherme escreveu um livro numa pandemia, já escreveu continuações, e a gente está aqui. O Alexandre, que já foi para uma Bienal, já tem um histórico maior. Eu parabenizo vocês muito. Essa conversa foi muito, agregou muito. Eu acho que é muito interessante esses pontos, né? Esse tipo de conversa que é dificilmente conversado naturalmente. Por exemplo, de tanto literatura nacional como livros LGBT. A gente sempre já teve treta esse ano falando sobre isso, se vocês não viram, porque existiu, eu já me meti nessa treta de uma menina falando no Instagram, comentando sobre temas de livros que a pessoa não lê. E aí sempre a gente lembra dos autoajuda, né? E aí alguém falou que não lia livros LGBT. E aí essa discussão foi muito discutida, porque na verdade isso não é um gênero. Livros LGBT não deveria nem ser um gênero, né? Não deveria ser tão pequeno e tão, sei lá, insignificante, parece que não tem. Então, essa é uma discussão muito importante, tanto para pessoas que não leem, pessoas que leem. Eu leio muito pouco, que não leem mais. Eu queria também agradecer vocês pela participação, por ter aceitado o convite. Eu sei que eu fiquei um pouquinho mais quietinho aqui só ouvindo vocês, mas, de novo, parabenizar vocês, como disse a Duda, foi um papo maravilhoso. Conhecer um pouquinho de vocês, os sonhos, falar sobre literatura LGBT, falar sobre visibilidade, falar sobre a indústria cultural, falar sobre representatividade e diversidade. A gente precisa trazer esse papo mais à tona para mais pessoas escutarem. Espero que nossos ouvintes saiam inspirados desse podcast e agradecer novamente ao Alexandre, agradecer ao Guilherme e agradecer também a Duda por ter mediado todo esse papo aqui. Eu fui um pouquinho mais só para ouvir, mas a palavra hoje é agradecimento e diversidade. Foi, muito obrigado também por todo o contato aí que a gente teve, desde do primeiro momento que vocês abordaram, falando sobre a iniciativa também. Eu acho que para o momento que a gente está vivendo, que, pô, legal, a gente está se vacinando e a esperança, né, no fim do túnel tá voltando à tona, é muito interessante voltar a trazer esses assuntos, né, e colocar isso em pauta. Muita coisa foi discutida durante a pandemia, e eu acho que a pandemia também foi cenário para a gente trazer muita coisa à tona. Mas a gente não teve muito essa... a gente não teve tanto tempo, né, de explorar esse cenário da literatura e de como isso se desenvolveu na pandemia. E é muito bom saber da iniciativa do Impacta de trazer isso à tona de alguma forma, né? E muito obrigado, de verdade. E vacina sim, e se vacinem, galera. Agradecer aí a Duda, o Felipe e a todo o Impacto pelo convite. Acho que ter conversas desse tipo são muito necessárias nos dias de hoje. E isso é uma coisa que já devia acontecer de certa forma. Então, parabenizar vocês pela iniciativa e falar para todo mundo, gente, deem uma chance para a literatura nacional, conheçam a literatura nacional, valorizem a literatura nacional, tanto a LGBT quanto todos os outros livros, porque é uma coisa muito rica, é uma coisa muito incrível e pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Mas realmente deixar o meu muito obrigado e parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu queria muito agradecer vocês estarem aqui, porque foi ótimo mesmo. Muito obrigada por estarem, por aguentarem eu e o Gustavo por 2 reuniões e o Felipe junto. Então, muito obrigado mesmo. E agora a gente vai apresentar o nosso novo quadro, o IJ Responde. O IJ Responde vai ser um quadro onde vocês mandam perguntas pra gente, mandam assuntos, ou mandam até sugestões, até elogios, que a gente vai aqui comentar pro próximo podcast. Esse sendo o primeiro podcast da volta do Impacta em áudio, vai ser só pra gente explicar para vocês o quadro, mas o próximo podcast já vai vir com algumas perguntas, alguns pontos e até elogios que vocês quiserem dar pra gente, até sugestões de mudanças novas. O e-mail que vocês mandam essas perguntas podem ser pelo Instagram do Impacta
Jovem Brasil, ou pelo e-mail impactajovembrasil@gmail.com, tá? A gente espera muito que vocês respondam e é isso aí.